Olá, sou Rildo Moraes, o seu instrutor de Kempo. Estamos aqui numa série de vídeos para falar sobre a criação, a origem da vida. No vídeo anterior, nós debatemos um pouco sobre o criacionismo, que você viu que tem vários buracos. E agora vamos falar sobre a evolução, o evolucionismo. Só que antes de falar disso, temos que falar então um pouco sobre a ciência. A ciência é uma das coisas mais fantásticas que o ser humano conseguiu elaborar. Pautada na filosofia? A ciência é pautada na filosofia. Você pensa que não? Para que serve a filosofia? Não teria ciência sem filosofia, meu bem. Por que um grande cientista recebe o título de PhD? Philosopher Doctor. Porque é um grande conhecedor. Então, a ciência, ela teve apogeus, teve momentos de queda, de opressão, que o diga a Idade Média. E depois, com o Iluminismo, ela começou a ressurgir. Só que ressurgiu de forma magoada, Lógico, a ciência ela é muito magoada com a teologia, porque a teologia oprimiu ela há muito tempo. Então, muitos cientistas, no início, eram ateus. Hoje, não. Hoje você sabe que tem cientistas de várias denominações religiosas. Mas no começo, ser cientista era sinal de ser ateu. E até hoje tem gente que pensa isso. Bom, mas a ciência trouxe grandes benefícios. E uma das coisas mais legais que a ciência tem é o método científico. Uma forma metódica de analisar um fato e descrever aquele fenômeno. Tá? Significa que um método científico, o método conduz o cientista a avaliar um fenômeno, passo a passo, deixar tudo tão claro que qualquer outro cientista, realizando os mesmos passos, vai obter o mesmo resultado. E não é ótimo isso? Isso é maravilhoso. Porém, existe um porém. Embora a ciência ela tenha o pressuposto de ser lógica, ela é feita por seres humanos. Seres humanos não são tão lógicos assim. Somos seres emotivos, temos nossas crenças. Eu não estou falando de crenças espirituais, crenças que nós acreditamos no decorrer da nossa vida. Crenças sobre a nossa competência, crenças sobre a competência dos outros. Então, a ciência que deveria ser estritamente lógica, você vai ver que não é tão lógica assim. Por isso, há debates. Agora, o bom cientista, ele é aberto a debate. Ele é aberto a debate. Então, isso é maravilhoso na ciência. Porém, existem algumas questões que eu quero levantar antes de entrarmos na teoria da evolução de Darwin. Acompanhe. Bom, você também acredita no Big Bang, na criação do universo, não é isso? Pois é uma grande teoria. A maioria das pessoas acreditam, com exceção de algumas pessoas pouco preparadas, como é o caso do James Peebles, o ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2019, que ele vai dizer o quê? Não há nenhuma evidência sobre o Big Bang. É apenas uma teoria. Ele diz mais ainda. Qualquer cientista pode criar qualquer teoria e agradar muita gente. Mas para ele, a teoria só tem valor quando é comprovada. Não tem como comprovar. Ninguém estava lá no início desse suposto Big Bang para dizer que existiu realmente. E é interessante que ele é um especialista nessa área da cosmologia, Inclusive, ele estuda aquilo que se chama de fósseis cosmológicos. Para a paleontologia, fósseis são restos preservados de algum ser vivo, Na cosmologia, fósseis são a criação do hélio, partículas específicas que eles analisam. São antiquíssimas, da época que o universo era muito quente. E ele vai dizer o seguinte: a teoria é muito bem fundamentada do Big Bang. A teoria do Big Bang é maravilhosa e por isso se estabeleceu como um fato, mas não temos nenhuma evidência que isso ocorreu. Ele disse mais, ele disse: a teoria é tão bonita que muitas pessoas pensam que se ela é bonita, ela tem que estar certa. Mas não há evidência nenhuma de uma explosão. Então ele, ganhador de Nobel de Física, um cosmólogo,
fala que, olha, é uma teoria bonita, mas está longe de ser a verdade. E ele vai mais fundo, ele diz, não temos noção nenhuma da verdade. Então vejam, vários cientistas de renome questionam algumas teorias. Teorias já, assim, estabelecidas no meio científico. Talvez você não saiba, mas muitos cientistas questionam a teoria da evolução de Charles Darwin. Entenda uma coisa, Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Ele disse que homens e macacos têm um ancestral comum. Então esse ancestral foi evoluindo e criando diferentes espécies, como a humana e como dos primatas de forma geral. A questão é que ele se empolgou tanto com isto que ele vem a dizer que a vida é sempre um processo evolutivo, desde as moléculas inorgânicas que foram se agrupando e formando então as primeiras células vivas. Porém, alguns cientistas, como William Dembski, que foi professor na Northwest University, na Universidade de Notre Dame, na Universidade de Dallas, fez pós-doutorado em matemática no MIT, fez e também em física pela Universidade de Chicago, em ciências da computação em Princeton. Ele ainda possui um PhD em filosofia. Bom, ele é um cristão ortodoxo, mas tem uma bagagem científica fantástica. E ele vai dizer uma coisa muito relevante. Se olhar para a história da ciência, muitas vezes as pessoas têm uma boa ideia e então decidem utilizá-la. E dizem, vamos aplicar isso a tudo. Então Darwin pega sua ideia de seleção natural e diz, vou explicar toda a vida com ela. Os físicos usavam a física newtoniana. Newton era a física, mas depois tivemos que considerar a relatividade geral de Einstein. Não é que Newton estava errado. Eu penso da mesma maneira a respeito de Darwin. Ele teve algum discernimento válido, só que não é o retrato completo. Um outro cientista, Dr. Jonathan Wells, disse, antes de tudo eu amo a ciência. Eu penso que a forma como o darwinismo corrompe e distorce a evidência é mal para a ciência. Um grande filósofo atual, Paul Newsom, disse, eu diria que as mudanças menores ocorrem dentro de uma espécie, mas Darwin não escreveu um livro chamado Como Espécies Existentes Mudam com o Tempo. Ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Ele propôs mostrar como este mesmo processo conduz a novas espécies, de fato a todas as espécies. E as evidências para tão grande afirmação são, em minha opinião, quase completamente inexistentes. Como é que Darwin ou o darwinismo diz que a vida começou? Bem, ele não fazia a menor ideia, e de fato ninguém sabe. Portanto, o darwinismo, em sentido estrito, começa após a origem da vida e lida apenas com coisas vivas. Para entendermos essas críticas ao darwinismo, olha só a explicação de Michael Ruse. Ele afirma que, quando questionado sobre como que a vida surgiu, ele diz assim, simples, tudo pode ter começado às costas de cristais, onde moléculas acumulam-se nos cristais em formação e assim vai conduzindo a níveis mais complexos. Como os cristais sofrem mutações, se abre o caminho para a seleção natural. Ou seja, a vida surgiu nas costas de cristais. Quer dizer, não dá para entender muito bem isso, mas, gente, essa é a teoria em essência, lá como que surgiu a vida. É a teoria mais aceita, segundo ele, entre os darwinistas. Ou seja, sabe, é complicado porque o Dr. Walter Bradley, autor do livro Os Mistérios da Origem da Vida, diz que calcula-se que são necessárias 250 proteínas para possibilitar uma vida mínima. E o Dr. Douglas Axel diz o seguinte, essas são combinações de milhares de determinadas moléculas e é esmagadoramente
improvável que isso aconteceu aleatoriamente. E o Dr. Gerhard Schroeder calcula que é tão improvável que isso aconteça aleatoriamente que é impossível a natureza fazer isso sozinha. Bom, não quero prorrogar mais, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Muitos doutores, muitos cientistas têm sérias dúvidas sobre a teoria da evolução de Darwin. Por isso, mas nem todos, mas vários cientistas abraçaram a ideia do design inteligente, ou seja, que existe alguma coisa que ainda não foi explicada pela ciência. Existe alguma forma inteligente. Não necessariamente Deus, até porque muitos desses cientistas são ateus, mas eles chegaram à conclusão que, aleatoriamente, não é possível. Bom, então deu para entender que a teoria da evolução também não explica tanto assim. É interessante como cientistas e teólogos ficam se debatendo. Como eu apresentei no vídeo sobre criacionismo, há vários buracos entre esse conceito. Mas na teoria da evolução também há vários buracos. E o que o Campbell pensa disso? Bom, isso fica para o nosso último capítulo. Até a próxima. Um grande abraço e se puder, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilhe. Abraços.